Olá, graça e paz da parte de Deus. Nós vamos aqui neste vídeo trabalhar com um diálogo entre um texto do Antigo Testamento transportando para o projeto redentivo do Novo Testamento. Então nós vamos trabalhar aqui com o sexto livro da Bíblia, do Antigo Testamento, primeiro. Josué capítulo 20. Vamos ler Josué capítulo 20. O título do capítulo é Estabelecem-se as cidades de refúgio. Vamos lá. Leiamos. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intenção, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão um lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intenção, e o não aborrecia antes, e habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que houve naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Criate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, ou Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse, para que se acolhesse a elas, todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Veja só, esse texto é altamente sugestivo e tipológico para o projeto de salvação do homem. Há um texto do Novo Testamento, de Hebreus, capítulo 10, primeiro versículo, diz o seguinte, mais ou menos em outras palavras: a lei é a sombra dos bens futuros. Querendo com isso dizer que a lei, vamos dizer assim, ela apontava para os bens futuros, que era exatamente o Novo Testamento em Cristo Jesus, com o advento do Messias de Deus. É muito interessante esse texto porque houve um estabelecimento de uma regra, de um preceito de Deus, e através do qual aquele que praticasse um homicídio, um assassinato, a palavra mais popular, o vocábulo mais popular, aquele que matasse alguém sem a intenção, então há uma classificação, e até hoje no campo do direito há essa classificação de homicídio doloso e culposo. Doloso é com a intenção de matar, você tem a intenção de matar, e o culposo é por uma negligência, por um acidente, vamos dizer assim. Alguém que estava trabalhando numa obra, a ferramenta caiu na cabeça de alguém, em cima de alguém, matou. Ele não tinha intenção de matar, não era um crime intencional. E essa segunda categoria, o homicídio não intencional, era tratado de uma forma curiosa naqueles tempos veterotestamentários. Se alguém matasse naquela condição de meramente culpa, o que acontecia com ele? Ele poderia se refugiar em 6 cidades estabelecidas. Nós vamos ver aqui que nós temos a nominação, o elenco das 6 cidades, e cada uma delas tinha um nome, e esse nome nós vamos trabalhar também com a etimologia, o etimo, o significado da palavra, porque também nós vamos trazer essa aplicabilidade para os nossos dias. Pois bem, ali o procedimento era muito curioso, porque
o que acontecia? Ele matou alguém sem intenção, então ele corria para uma dessas cidades, ele se colocava à porta, segundo o texto aqui, ele se colocava à porta, ele encontrava com um ancião ali, o ancião o ouvia e ele confessava, olha, aconteceu isso, ele apresentava a sua tese, os seus argumentos, olha, não foi por intenção e tal, etc. E aquele ancião averiguava, ouvia aquele pecador, aquele homicida, e ele entrava na cidade. Só que havia uma outra figura, um outro personagem que era o Vingador do Sangue. O que era o Vingador de Sangue? Esse Vingador geralmente ou era contratado pela família ou era alguém da família que vinha com a ira para matar aquele homicida. Porque era a lei de talião, tal qual, né? Olho por olho, dente por dente. Então, se ele matou, ele deveria ser morto. Mas havia essa possibilidade de aquele que não matou com a intenção de matar, ele poderia se refugiar numa dessas 6 cidades, e essas cidades eram 3 cidades de um lado do Rio Jordão e 3 de outro lado. O Rio Jordão cortava essas 6 cidades, e essas 6 cidades eram bem espalhadas pelo território da possessão das 12 tribos. Nós estamos aqui pós-Êxodo. Já tinha ocorrido o êxodo com Moisés já tinha morrido, nós estamos aqui na história com Josué. Josué era o sucessor de Moisés e eles já haviam entrado na possessão da terra prometida, etc. E agora nós vemos a repartição, as 12 tribos, e com esse povo todo, haviam 6 cidades bem distribuídas, para as quais o homicida não intencional, ele se refugiaria ali. Então ele teria que passar pela porta da cidade, teria que fazer sua confissão ao ancião, e ele entrava naquela cidade, e ele ficava lá. E mais interessante ainda, que é muito sugestivo para o projeto de Deus, no pacto sacrificial, salvífico, messiânico, cristológico, redentivo, porque ele ficava naquela cidade, longe dos seus familiares, ele ficava naquela cidade até que o sumo sacerdote morresse. Então havia uma ordem sacerdotal, e quando o sumo sacerdote da época morresse, então aquela morte do sumo sacerdote lhe dava liberdade dele voltar para a sua terra de origem, para a sua cidade, a cidade que ele havia saído, a sua residência, etc. Ele ficava ali refugiado até que houvesse a morte do sumo sacerdote. Pois bem, e ali também poderia se refugiar não só o israelita, mas também o estrangeiro que estivesse habitando ali nos arredores de Israel, também poderia se beneficiar dessa situação. Pois bem, vamos transportar todo esse quadro veterotestamentário, todo esse quadro descrito aqui no livro de Josué, para o Novo Testamento e trabalhar aqui com a bênção de Deus em Cristo Jesus. Pois bem, nós temos então essas 6 cidades de refúgio, esse quadro que nós apresentamos, ele tem uma formatação para quem gosta e quem quer mergulhar em tipologia. Nós temos uma formatação triádica, nós temos vamos dizer assim, uma formação, uma estrutura trinitariana, porque nós vemos aqui o ancião, a pessoa que primeiro ele se colocava à porta da cidade de refúgio. Então Jesus disse, certa ocasião, nós vamos ler aqui, se o vingador do sangue o seguir, não entregará na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento e não aborreceu. Então nós vemos aqui, eu estou procurando aqui, Jesus, João 10:9, diz o seguinte: eu sou a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Então, na primeira situação, nós vemos a porta, que é Jesus. Numa linguagem, numa interpretação, numa vertente cristológica. Nós temos a porta, que é Jesus. Nós temos a morte do sumo sacerdote. Temos Jesus outra vez aqui. E temos a própria cidade de refúgio, que também é o Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui Jesus como a porta, que é o caminho. Jesus como o sumo sacerdote, que é a verdade sacerdotal, e nós temos Jesus como a cidade de refúgio, que é a vida, que livrava aquele pecador
do vingador de sangue. O vingador de sangue, ele vinha para quê? Para matar, para destruir, na figura aqui do adversário. Então ele vem atrás do ser humano, por quê? Porque a Bíblia fala, nós lemos aqui em Romanos 3:23, todos pecaram, então não tem exceção, todos os seres humanos, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, diz Romanos 3:23, mas a boa notícia é que, vamos dizer assim, Romanos 8:1 diz o seguinte: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se todos pecaram, todos os seres humanos pecaram, o que acontece com todos os seres humanos terem pecado? Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Então, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Então, ficamos suscetíveis de sermos destruídos, sermos mortos pelo vingador de sangue. Afinal de contas, nós pecamos, estamos na qualidade de homicidas porque pecamos, mas a boa notícia é que tem uma conjunção adversativa aqui. Nós lemos aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna na cidade de refúgio, em Cristo Jesus. Então nós temos aqui, mas a conformação trinitariana, nós vemos ali o ancião, através, para o qual o ser humano se dirigia, que era o ancião de dias, na figura aqui de Deus Pai, que é o ancião, que é a longevidade, aquele que possuía muitos anos, aquele que estava na qualidade de perenidade, que vemos aqui a figura de Deus Pai, para o qual nós confessamos as nossas culpas, e nós confessamos ali o nosso pecado, o nosso erro, e o ancião, ele dava entrada na cidade de refúgio. Então você tem Jesus como a porta, o sumo sacerdote e a cidade de refúgio. Nós temos ali o ancião, que é a figura de Deus Pai. Nós temos também, que cortava as duas cidades, o Rio Jordão, cortava 6 cidades. Nós temos o Rio Jordão, que são as águas do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, de uma forma metafórica, de uma forma tipológica, essa triunidade neste quadro aqui. Pois bem, então nós vemos que quando aquele homem entrava na qualidade de homicida não intencional, então ele ficava refugiado ali. E ele ficava ali até naquela cidade que ele escolhesse, ficava ali até que houvesse a morte do sumo sacerdote. Então a morte do sumo sacerdote dava para aquele homem, marcava a volta dele para aquilo que ele havia perdido. Então assim somos nós também. A morte do sumo sacerdote na cruz do Calvário nos deu liberdade e nos dá acesso ao retorno à cidade perdida. E qual é a nossa cidade perdida? A nossa cidade que nós deixamos no início, na origem, foi o Éden perdido. Então nós perdemos aquela ambiência edênica, o Éden nós perdemos, mas a morte do sumo sacerdote na cruz do Calvário nos restabeleceu, né? A palavra religião significa religare, então nos religou, nos restabeleceu para voltarmos ao paraíso, e assim nós vamos para a Jerusalém eterna, porque nós temos paz, e quando nós nos refugiamos no Senhor, nós vemos aqui o Salmo 46, o Salmo 46, 1 diz o seguinte: o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, em Cristo nós estamos refugiados, e o vingador de sangue não poderia entrar na cidade de refúgio. Então a pessoa ficava ali, de certa forma, completamente guardado. Mas aí alguém poderia lhe perguntar: mas quem nos deu a condição de homicidas não intencionais? Ora, o homem é pecador, mas acontece que na cruz do Calvário, nós podemos ler isso em Lucas 23:34, na cruz do Calvário, quando Cristo estava com braços abertos ali crucificado, o que ele disse ao Pai? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus fez ali? Ele disse para o Pai: eu estou, meu Pai, colocando o homem, eles não sabem o que fazem, então não são dolosos, são culposos. Na cruz do Calvário, Cristo carimbou a condição para nós
de não intencionais, tirou a nossa responsabilidade na cruz do Calvário, não só dos judeus, como de todo. Ele disse certa vez: eu não tenho só essas ovelhas, eu tenho ovelhas de outro aprisco e me convém juntar a elas também. Então ele estava falando dos gentios. Então Cristo, ele bate o carimbo e nos dá a condição de homicidas, pecadores não intencionais. Então na cruz nós temos esta vitória e nós podemos nos dirigir para uma dessas cidades de refúgio, sabendo que o nosso marco ali dentro é a morte do sumo sacerdote. Esse evento, o advento messiânico na morte e na ressurreição, nos transportou para o reino da luz, nos transportou, nos trouxe de volta para o paraíso perdido, porque era a morte do sumo sacerdote que era o marco que restabelecia o retorno daquele homicida. Mas não é só. Eu quero trabalhar aqui também com os nomes das cidades, porque diz o seguinte: a primeira cidade é Quedes, cujo étimo, cujo significado no hebraico significa retidão. Quedes significa, era uma das cidades de refúgio. Quedes significa retidão ou justificação. Então, quando nós procuramos a cidade de refúgio, quando nós procuramos Jesus como cidade de refúgio, a primeira coisa que nós encontramos nele é o que? É a nossa justificação. Por obras não, por mérito nosso não, pelas nossas justiças não. Mas quando o Pai olha para nós, na qualidade de pecadores, Ele olha para nós que aceitamos e nos asilamos, né? Aceitamos esse asilo. O Pai olha para nós e olha através do sacrifício do sangue do Senhor Jesus. Então nós temos a retidão, não de nós mesmos, mas aquilo que Cristo fez por nós. Ele cumpriu toda a maldição de morte de cruz por nós. Então o salário do pecado é a morte, mas Cristo pagou esse preço por nós. E a segunda cidade, que é Siquém, significa ombro. Então quando você procura o Senhor, primeiramente você é justificado, é retidão. Depois, num segundo momento, que é a segunda cidade, o que você tem? O Senhor te coloca no seu ombro de gigante. Então quando você está no ombro de um gigante, a sua visão é maior. Quando você está no ombro do gigante, você está acima dos perigos, das setas do vingador de sangue, porque você está nos ombros do gigante e ele te protege. A terceira cidade é Hebron, cujo étimo significa comunhão. Então, Hebron significa comunhão em hebraico. No grego é koinonia. Então nós podemos ver que quando você, num terceiro momento, a terceira cidade aqui, é a comunhão que nós temos. Ko é junção, é a comunhão tanto vertical, nós com Deus, como horizontal também. Temos comunhão uns com os outros, horizontal, e o sangue de Jesus, temos comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Então nós temos comunhão vertical e horizontalizada também, que é a comunhão com os irmãos. E a quarta cidade, que já é do outro lado do Rio Jordão, se chama Bézer, ou Bezer, que significa fortaleza. Então, desculpa, nós temos então, num quarto momento, a fortaleza. Então o Salmo 46, 1, ele diz: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, porque nos dá força. Nós estamos, quanto mais fraco nós somos e nós nos refugiamos no Senhor, nós temos essa fortaleza, não de nós mesmos, mas do Senhor. E a quinta cidade, que é Ramote, significa altura. Então nós agora está transportando para as alturas, para o aspecto eterno, está nos transportando para a cidade celestial. Nós temos a certeza, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então você vai habitar nas alturas, nas regiões celestiais. E a sexta cidade, que é Golã, significa exilado. Então nós vamos fazer uma conversa aqui, um diálogo entre essas duas cidades. Ramote, que é a altura, e 6, que é Golã, a sexta, que é exilado. Então nós temos aqui as duas condições nossas. Nós estamos exilados, estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Aqueles que querem o Senhor, nós não somos deste mundo, nós estamos exilados aqui, mas estamos aguardando as alturas. Então nós temos aqui toda a composição das 6 cidades de refúgio. E o curioso, terminando aqui, é que o versículo 9 diz o seguinte, que é o último versículo: essas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro. Então, meus amigos, o que nós vemos aqui? Nós vemos que as cidades não eram só para Israel.
A promessa não estava só vinculada a um povo de Israel, mas também aos gentios, é o estrangeiro que surge depois. Nós podemos perceber aqui que a igreja, com formação, a formação da igreja, ela está ali com judeus convertidos e gentios convertidos. E nós paramos por aqui, em rápidas pinceladas, há outros detalhes aqui, mas eu não quero me alongar muito, poderíamos trabalhar com mais detalhes aqui, que o texto é riquíssimo em detalhes, mas vamos ficar por aqui, para nós não ficar tão denso a ponto de ficar pesado. Queremos encerrar aqui com este convite. Deus te convida a procurar a cidade de refúgio, para que você não fique suscetível à morte pelo vingador de sangue. Então você tem paz com Cristo, você pode se refugiar nele. Tenho também, encerrando aqui, tenho também outros vídeos além desse, mais de 40 vídeos de estudos bíblicos, ora de cunho devocional, ora de cunho doutrinário. Ah, mas eu não quero ouvir, não me interessa esse assunto. Então não acesse, não acesse. Mas quem acessar vai cumprir aquilo que Jesus falou. As minhas ovelhas conhecem minha voz. As outras que não são dele não vão conhecer, não vão se tocar com a voz dele. Mas quando nós falamos e você sente algo diferente, que você quer se refugiar, então procure esse refúgio nas 6 cidades ali indicadas pelo Senhor. Graça e paz, e Deus abençoe a todos.